Padre, a primeira vez que você vem a Parnaíba, com certeza é uma expectativa boa. Parnaíba vai lhe receber certamente braços abertos. Conhecer mais gente é a resposta. Qual a expectativa para você, Parnaíba? Para mim é uma alegria poder vir conhecer essa terra. Estar no Piauí é sempre muito especial. Encontrar o povo do Nordeste de maneira muito especial, essa região tão sofrida, encontrar essa riqueza humana, essas pessoas acolhedoras, para mim é sempre uma alegria. Uma noite especial como essa, a gente ter a oportunidade de falar de Deus através da música, promover a alegria e a esperança no coração de quem veio aqui. Espalhando amor é o tema do show. Desculpa pela voz rouca. Mas, Padre, o amor, o senhor acha que é essencial assim, para tudo que as pessoas fazem, que o ser humano faz, independente do local que ele esteja? Eu acho que o amor é o resultado da maturidade humana. A gente só é capaz de amar à medida que a gente é maduro, à medida que a gente se pertence e pode se oferecer ao outro. Acho que é o resultado bonito de toda a religião, de todo o processo humano que leva a sério a maturidade e essa oportunidade que a gente tem de antecipar o céu através do amor que a gente ama. Quem ama e é amado sabe muito bem o significado disso. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Padre Fábio, nesse momento de crise que todo o país passa, né? A população brasileira, a fé é o meio de fazer com que essas pessoas elas tenham força para enfrentar esse momento? Eu acho que não só enfrentar, como ajudar a resolver, né? Eu acredito que à medida que a gente se torna mais consciente das nossas realidades, como essa crise que você está dizendo, o país está em crise. E todo cidadão precisa contribuir para que isso melhore. Nós temos grandes corrupções no Brasil, mas temos também as pequenas que acontecem nos nossos municípios, quando a gente é mal administrado. Eu acho que a população que fica atenta àquilo que pode transformar, sem dúvida faz a diferença no momento de crise. Como está acontecendo lá no Paraná, algumas cidades estão indo fazer as suas manifestações na porta das prefeituras para pedir mudanças locais. Porque às vezes a gente fica esperando que a mudança venha do país, quando na verdade a mudança que nos é possível é dentro da nossa cidade, dentro da nossa casa. Por que é que se diz que esse tipo de sexualidade... qual foi a expressão que você usou? Que o crime parece ser pior do que todos os outros, né? Por que ser um crime? Por que pecado na sexualidade quando ela não é parecida, quando ela não é a heterossexual? Por que, se até os animais têm isso, por que neste animal aqui é justamente, nós somos o fruto de um processo histórico que a gente não pôde decidir muito, a gente não interferiu muito, porque já chegou para nós assim. Desde que o mundo é mundo, a sexualidade foi um problema para ser vivido, para ser experimentado e, sobretudo, para ser interpretado. Eu acho essa questão da sexualidade, ela é tão complexa, tão complexa. Principalmente porque ela, se for ser julgada, há aí uma arrogância, porque a igreja estaria julgando Deus, ou não somos todos criaturas de Deus? Então, mas veja bem, a questão é o seguinte, o que é inevitável é que as questões sexuais ganharam um peso muito grande dentro do código moral cristão. Por que eu não sei? Há uma mulher nesse livro em que ela... Mulheres de Aço e de Flores, que Marília Pêra vai fazer no teatro. Vai fazer no teatro, se Deus quiser. Há uma personagem aqui que eu gosto muito do que ela fala. Ela diz assim, ela é uma mulher que não conseguiu realizar o grande sonho de casar-se com um homem que ela se apaixonou, porque ele nem sabia da existência dela. E ela começa a lamentar no início do conto que desde pequena ela aprendeu que o que convence Deus são os joelhos esfolados. Que nunca na vida alguém ensinou para ela que alguém poderia ser santo porque amou demais. Ela diz assim, eu não falo do amor aos miseráveis, eu falo do amor carnal. De uma mulher que casou-se com um homem e amou tanto este homem, espiritualmente e do ponto de vista carnal, porque era dele esposa, eu nunca escutei que uma mulher foi canonizada por ter amado demais. E eu acho interessante porque na boca dessa mulher eu faço uma reflexão. Durante muito tempo me incomodou essa questão. Por que só os castos ficaram santos? Por que a glória dos altares
ela foi, claro, nós temos outros casos, outras exceções, mas a grande maioria dos santos viveu casto. Por que que isto é uma questão recorrente dentro do próprio reconhecimento que a igreja faz daquilo que é santo? E hoje, graças a Deus, Marília, nós temos uma evolução muito grande, a própria compreensão da dimensão unitiva do sexo no casamento. Antes se compreendia o sexo apenas como um jeito de reproduzir. Mas e hoje tem a dimensão unitiva. Ainda a igreja é contra a pílula anticoncepcional e a camisinha, que além do mais previne... É outro lado do leque que é terrível, é muito amplo tudo isso. Mas se você for pensar na dimensão do prazer sexual, por que o prazer sexual ele causou tanto problema dentro do contexto das religiões? Não é só no cristianismo. Nós temos o convite à castidade em diversas outras manifestações religiosas. A própria questão dos intelectuais na Idade Média, que faziam a opção pela castidade como sendo uma forma de casamento. Né? Sabe o que, Fábio? O que me parece e que é triste, porque em tempos de disputa mesmo de fiéis entre igrejas, a Igreja Católica ficou um pouco... Eu acho que o texto subliminar é assim: só merece a alegria pós a morte, a felicidade pós a morte, quem sofreu loucamente na sua passagem pela terra. Não é isso, não? É por isso que eu te digo que nós somos fruto de um processo histórico. A nós, eu acredito que nós ainda somos filhos desta religião que nos ensinou a sofrer, mas esqueceram de nos contar que Deus também nos quer felizes, né? Eu gosto muito da Adélia, outro dia conversando com ela pelo telefone, e a gente falando de coisas bonitas do cristianismo, né? De como... Adélia Prado, a poeta. Isso. De como a esperança cristã é sugestiva, de como o cristianismo é cheio de riquezas filosóficas, espirituais. E aí ela dizia assim: padre, por que esqueceram de nos contar que a nossa religião é para nos fazer felizes? E é verdade, durante muito tempo parece que ficou um peso muito grande no sofrimento, e para valorizar esse sofrimento quiseram suprimir o prazer da vida humana. E hoje, Marília, é claro que a igreja está correndo para poder ter o discurso certo. A igreja é movida pela ação do Espírito e nós acreditamos nisso. Os pecados do passado estão sendo corrigidos e nós queremos entrar dentro do contexto da sociedade como uma figura positiva que está aqui para fazer uma proposição de valores pautados na vida de Jesus. Os valores que nós ensinamos estão diretamente ligados a Ele. E fazer isso de uma forma coerente, de uma forma madura, de uma forma serena. E eu fico pensando, por exemplo, eu não tenho como mudar o contexto do discurso porque ele ainda está acontecendo. Mas eu tenho como ter uma postura misericordiosa diante de todos, porque eu também preciso de misericórdia. Então, quando eu fico na oportunidade que eu tenho, qual é o grande problema do sexo que eu acho? É o quanto que hoje as pessoas são fragilizadas por causa do despreparo afetivo no momento em que vão viver a sua sexualidade. Você está dizendo, porque hoje sexo ficou quase que, ou muitas vezes, sexo pelo sexo e totalmente distanciado do amor. Com é certeza, isso que você está dizendo? É muito perigoso, né? O discurso da camisinha, Bom, ele vem... A camisinha, vamos falar. O anticoncepcional. O anticoncepcional, que comemora 50 anos, né? E a camisinha que não previne, a camisinha que é usada para prevenir doenças que matam. E a igreja fala contra. Como fazer? Porque a sexualidade está aí. Somos animais sexuados, temos hormônios, transamos, e aí? Justamente, mas o grande problema é que a igreja está tentando preservar um valor que vem antes das doenças, né? Quando nós trabalhamos a camisinha somente para resolver o problema das doenças, nós estamos privando as pessoas de uma liberdade maior diante da própria sexualidade. Uma camisinha pode prevenir a AIDS, pode prevenir a gravidez, mas ela não previne a mulher de ser usada.
Né? Bom, mas então nós estamos falando de um valor acho absoluto, que são... que vem antes desse. Mas eu acho que... E também como eu é que acho se que é mede. desse que a gente tem que se ocupar. Mas também como é que se mede... Você não concorda comigo? Não, eu Porque às quero vezes nós saber como falamos é que de se mede o amor dos outros. Como é que se mede? Como é que a igreja pretende... Ah, não, você pode porque você ama. Como é que se mede o amor dos outros? Não, você pode transar e usa camisinha porque você ama. E a sua afetividade está em ordem. É essa dicotomia que me enlouquece. É mesmo porque nós não fazemos isso, né? Quando a gente ensina um valor, o que a gente está querendo propor é que a pessoa se descubra como gente de valor. E que o ser humano precisa recuperar isso o tempo todo, Marília, porque senão a vida fica insuportável. Eu, como padre, eu escuto os bastidores, né? E o que é o mais recorrente para mim? O que eu mais encontro? As pessoas estão infelizes porque cada vez são menos amadas. Eu confesso que você vai falando para mim, eu fico muito bem impressionado com todo o seu raciocínio, mas eu fico ainda muito confusa com os valores a serem, claro, existem a serem preservados e as respostas para as indagações que estão por aí. Fábio, vamos falar um pouco da sua vida de astro, estrela pop. Você ri, mas você sabe que isso é verdade. Querendo ou não, quer dizer, de propósito ou não, Fábio de Mello hoje é quase uma grife, uma marca que atrai multidões. Como é que começou tudo mesmo? A sua família... Eu trabalhava um carnaval, para você ter uma ideia, antes de entrar no seminário. Como assim? Eu fazia projeto de carros alegóricos. Você está brincando? Fazia e ajudava a executar. Bons. Eu já tinha todo um futuro traçado para trabalhar no carnaval. Eu gostava disso. Você seria um carnavalesco, é isso? Eu gostava de desenvolver enredos, histórias, de contar uma história através de alegorias. E o meu cunhado trabalhava diretamente no carnaval. E ele, percebendo que eu tinha habilidade, que eu dava um palpite ou outro enquanto eles estavam discutindo as coisas, ele me colocou na equipe. E aí eu já estava com tudo pronto para fazer um estágio na Mocidade Independente Padre Miguel, no Rio. Quando aí o sonho antigo de ser padre estava adormecido, mas desde criança eu quis ser padre. E aí quando eu fui para o Seminário de Lavras, eu me encantei com o lugar, com a disciplina que aqueles meninos viviam, com a oportunidade de ter a vida que eles tinham. Uma vida muito regrada, muito disciplinada e a oportunidade do crescimento que aquele lugar me traria. E eu fui com todas essas motivações muito adolescentes, e fui descobrindo uma vocação muito verdadeira dentro de mim. Mas você ainda gosta de carnaval? Gosto. Você é fã do Paulo de Barros, por exemplo? Gosto demais, eu gosto demais. Eu sempre... carnavalesco. Eu gosto de arte, Marília. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de contar uma história através de um símbolo, isso merece o profundo respeito da gente. Ô Fábio, você atribui o seu sucesso à mensagem, ao tipo de música que você canta, à sua voz que é diferente, ou ao conjunto, eu acho que o conjunto da obra, né? Eu acho que as pessoas prestam atenção em mim, porque o primeiro elemento para você dar certo em alguma coisa é alguém prestar atenção em você. Eu sinto que desde menino a minha fala ela era muito humana o tempo todo. Mesmo quando eu falava de religião, eu falava a partir dos signos humanos, das realidades humanas. Eu gosto do cotidiano, eu sou um ser humano extremamente simples no meu dia a dia. Eu gosto dessa simplicidade porque nela eu descubro um motivo para conectar com aquilo que é a minha missão, evangelizar. Essa oportunidade feliz que eu tenho de saber que tudo o que eu faço não tem outro objetivo senão fazer o bem às pessoas. Ela de fato para ser olhada. Depois reclama que as pessoas ficam se ocupando demais da vida da gente. Isso. Mas daí eu pensei em vaidade, porque todos se arrumam, né, para fazer o tal selfie, imagina, fazem produção. Hoje, artista tem milhares no mundo inteiro. E pensei na tua vaidade, que a última vez que a gente conversou no Ritmo Brasil, você falou de uma diferença entre ser vaidoso e ser asseado. Mas você tem uma vaidade que a gente vê, olha, tá com barba, tá todo diferente, um óculos bonito. Até que ponto um artista vai com a sua vaidade? Qual é o limite da vaidade para um artista? Porque além de padre, você é um artista. Não pode aparecer de qualquer jeito também. A gente sempre tem que fazer a experiência do cuidado e cuidar para que a experiência do cuidado não lhe escravize. Acho que todo ser humano tem o direito de estar bem, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua aparência. Isso é evangélico, é naturalmente evangélico você
extrair o melhor de si. E você ter a oportunidade de envelhecer com qualidade, a palavra é saúde, a saúde como um todo. Eu acredito que o nosso cuidado, Fá, ele só tem sentido quando ele nos equilibra. Quando eu começar a perceber que ele me retira o que não deveria retirar, quando ele me coloca dentro de um contexto de egoísmo, ou me faz ser egóico, né? Quando o meu ego não para de crescer, que eu sempre digo isso. Todo mundo que trabalha com vida pública precisa cuidar do ego. O ego não para de crescer. E ele pode nos matar, porque daqui a pouco para entrar dentro dessa sala, eu tenho que tirar todo mundo, porque eu não caibo sozinho. Uau. Isso é muito ruim. Tem muita gente assim, arrogância. A arrogância vai crescendo e você vai se sentindo a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais importante. Eu tenho alguns amigos artistas em que eu percebo a humildade como um ponto de partida. Você conhece, você sabe que não é mentira. Daniel é um homem assim. É verdade. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que o mar. Chico Xavier é um homem que merece o nosso... Eu posso não concordar absolutamente nada com a religião, com os princípios teológicos dele. Eu não sou reencarnacionista, eu não acredito em reencarnação, mas eu não posso negar, Marília, que aquele homem só fez o bem enquanto viveu do ponto de vista social. Mas você está aqui afirmando que você não acredita que ele fizesse, que ele recebesse... Não, eu não acredito, você não porque acredita. Não faz parte do meu contexto de fé aquilo. Mas o respeito pelo humano, pelo Chico homem, pelo Chico que tinha uma sensibilidade profunda com as pessoas, um ser humano que fez diferença no seu tempo, porque foi um homem absolutamente ligado a gestos de caridade, gestos de amor. Eu vou contestar um gesto de caridade, Marília? É possível contestar um gesto de amor? Você não acredita na paranormalidade também? Acredito, na paranormalidade eu Mas acredito. você está vendo uma coisa? Você ficou furioso com um cara que falou que quem acredita em Deus é um desqualificado, de alguma maneira, mas você também se dá o direito de não acreditar naquilo que o Mas Chico não vou lá Xavier para dizia que ofendê-los, mas eu não acreditava. quero ofendê-los. Você entende? É aí que está a diferença. Eu creio de maneira diferente da maioria das pessoas com quem eu convivo. E, no entanto, não existe um impasse humano para que eu seja amigo delas, para que eu possa admirá-las. Quem foi que disse que a religião tem que ser um fator de divisão entre nós, Marília? Você pode ser budista, eu sou católico. Sobre isso eu queria falar também. Mas os budistas, e hoje a juventude, e vamos falar outra vez de jovens, porque os jovens representam o futuro, não é? Eu consegui um dado que diz o seguinte: existem hoje no Brasil 15 mil padres e 50 mil pastores evangélicos. Sem dizer que há um vencedor nessa briga, eu tenho que voltar para uma outra questão. Se os jovens são a grande meta, né, o alvo preferido para você manter uma igreja, uma fé, uma crença viva, hoje esses jovens estão muito difíceis. E nesse caso, com 50 mil pastores ali doutrinando, evidentemente vai ser um caminho mais fácil que 15 mil padres fazendo a mesma coisa, à sua maneira. E no caso, com acesso à internet hoje e o conhecimento globalizado, esses jovens também têm conhecimento de outras religiões. Você mesmo citou o espiritismo, que não é novidade, o budismo, os muçulmanos, as religiões africanas, os hinduístas. Então, o rebanho hoje está muito espalhado. E queira ou não queira, a igreja é uma grande empresa. As igrejas são grandes empresas. Verdade ou não? Funcionam? Elas têm que funcionar como grandes empresas. Senão elas não têm como atender os fiéis. Né? Exatamente. Quem paga aquela luz, né? Então, elas não podem eventualmente falir, quebrar e deixar de existir por isso mesmo? Se elas visam esse lucro, é claro, porque se não estou você vai falando de ver... lucro, estou falando de subsistência mesmo. Mas se você vai ver o processo de sobrevivência das igrejas, as católicas, por exemplo, onde nós estamos, a maioria vive com dificuldade, Marília. Manter uma estrutura, os padres passam um perrengue danado para darem conta de manterem a estrutura funcionando, as salas de catequese, a igreja, o templo, o lugar, os atendimentos, então é tudo muito complexo.
Fala a verdade, você não esperava que eu ia hoje ficar tão chata aqui com você nessa não é entrevista, chata, não? Imagina, foi muito Mas agradável estar aqui. Eu preciso de respostas, Fábio. Claro, entendeu? claro. Estou conversando com o padre Fábio de Mello. Nós voltamos em seguida para o último bloco do programa. Estamos de volta de frente com o padre Fábio de Mello. Bate-bola, jogo rápido. Eu jogo um tema ou uma palavra e a gente encerra o programa com as suas respostas imediatas de volta. Pode ser? Tá bom, pode ser. Amor de mãe. O vínculo mais definitivo que eu tenho. Eu descobri que só vou poder morrer depois que minha mãe morrer. Fidelidade. Fundamental. Fundamental para que tudo dê certo na vida da gente. Milagre. Eu acredito. Sucesso. Ser feliz. Sucesso. Outro dia alguém me perguntou, como é que é um padre fazer sucesso? Eu falei, olha, eu acho que só vale a pena na vida ser feliz mesmo. Aquilo que eu faço tem que me fazer feliz. Não basta o reconhecimento do outro se eu não estou satisfeito sendo quem eu sou. Um medo ou o seu pior medo? Ser enterrado vivo. Que isso? Tenho horror disso. Mas então onde você tirou? Essa é uma imagem da infância? Não O sei. quê? Eu, desde que me entendo por gente, eu tenho medo de ser enterrado vivo. Você já tomou providências? Deixou um testamento escrito já pedindo pedindo uns para 4, 5 celulares com a bateria Celular? cheia. Não é melhor pedir para alguém espetar Um alfinetes chip, alguma em você? coisa. Meu Deus, eu tenho horror disso. É? Horror. Um ídolo de juventude. Ayrton Senna. Você gosta de esportes, no geral? Gosto. Eu tenho 2 pessoas para quem eu pediria um autógrafo na minha vida. Ayrton Senna e Ronaldo. São 2 pessoas que eu admiro profundamente na vida. Vou arrumar essa chance para você. Pois é. Sexo. Um caminho para a realização pessoal muito importante, difícil de ser trilhado, porque tem muitos desvios. Você resolveu sua sexualidade? Tento resolver todo dia. Eu acho que um dia Como por assim? vez. Peraí, Um dia por vez, né? Eu acho que todos os dias eu tenho os meus desafios da minha sexualidade. Ah, você está dizendo os seus desafios para sobreviver aos seus desejos, Com certeza, é isso? com certeza. Conciliar. O mais difícil, Marília, para um padre, é conciliar sexualidade e afetividade. São caminhos que têm que andar juntos, porque senão eu nunca vou conseguir viver a minha castidade. Vaidade. Vaidade eu tenho e lido com elas o tempo todo. E acho que a pior vaidade... Várias vaidades, então? Tenho algumas vaidades, sim. Eu sou um homem que tenho consciência das minhas vaidades. E a pior de todas é quando eu me descubro achando que eu sou melhor que os outros. Mais bonito, com certeza? Eu gosto de me cuidar. Mais bonito eu não me acho, não. Eu gosto de me cuidar. Mas não gritam pra você o tempo inteiro? Bonito nos seus shows, eles não falam? Como é não? Vai me dizer É que verdade, não? não tem. Gostoso, aquela coisa de show popular. Não tem mesmo. Às vezes eu tenho um público de 10, 15 mil pessoas. É muito, mas muito raro ouvir uma coisa assim. O inferno. O inferno pode começar aqui, se a gente não tomar cuidado. Paraíso. Pode começar aqui também. Se a gente tomar cuidado. Se a gente tomar cuidado do mesmo jeito. E Padre Fábio de Mello por Padre Fábio de Mello. Eu sou um ser humano que acredita cada vez mais no poder da religião. Fiquei muito feliz quando vi Bento XVI, na sua visita a Israel, conciliar o encontro entre judeus, palestinos e cristãos. Eu acho que o mundo só vai ter solução no dia em que a gente descobrir que antes das nossas denominações religiosas, nós somos pessoas com sonhos, com esperanças, e que o mundo vai ficar mais bonito à medida em que, mesmo rezando em templos diferentes, depois do templo a gente possa comer no mesmo restaurante. Com todo respeito, obrigado. Fábio. Hoje eu conversei com o Padre Fábio de Mello. Até domingo que vem, aqui no SBT. Lá vem ela, Maria Gabriela, Barbarella, Cinderela, Maria Gabriela, Gabi Canela, Gabriela. Lá vem ela, Maria
Ah, minha gente, se as pessoas perguntassem menos as questões óbvias, como a vida ficaria melhor. Acabo de fazer um postzinho lá no Twitter, a terráquea vem. Como assim? Eu tô dormindo ainda? Eu cresci em perguntas óbvias. Lá em Minas a gente faz tanta pergunta óbvia. Muitas, muitas. Você encontra com uma pessoa e ela te fulmina com aquela pergunta óbvia. Ué, você ainda não foi embora? Pessoas bem que poderiam facilitar um pouquinho a vida da gente, né? Só um pouco. Bem, mas facilitaria demais se não fizesse essas perguntas. Outra coisa que eu me lembro muito quando era pequeno lá em Minas, e que me intrigava, eram as dúvidas infundadas. Um exemplo. A pessoa chegava e falava assim: menina, Marilena do Zé Raimundo morreu. Aí a pessoa que recebia a notícia: mentira! Encontrei Marilena ontem lá na casa da Rosilene. Que é isso, ontem à tarde. Agora, veja como a dúvida é infundada. Só porque Marilene foi encontrada ontem em casa de Rosilene, ela não pode ter morrido hoje. Coloca em dúvida a morte de Marilene só porque ela foi vista ontem. Se o fato de ter sido vista impedisse-a de morrer. Fazemos muito isso lá em Minas. Mas é isso, minha gente. Hoje eu estou muito feliz aqui no Rio. Fui conhecer um novo membro da minha família, que eu coloquei o nome de Enzo. Já postei a fotinha dele lá no meu Instagram, PE Fábio de Mello. Entra lá pra você conhecer ele. Enzo me pareceu uma pessoa muito calma. É um bulldogzinho francês exótico. A cor dele é azul. Vamos ver como o temperamental Luca vai recebê-lo, né? Espero que bem. Vamos acompanhar, depois eu conto para vocês. Mas é isso, gente. Papai já vai mimir. Muitas delegadas francisquinhas já estão dando ordem. Antes que elas pensem que eu estou me rendendo às ordens delas, eu vou me recolher agora. Boa noite para vocês. Gente, antes de ir embora, eu gostaria de contar um fato que me marcou muito a infância. O falecimento de um senhor lá em Divinópolis, Minas Gerais. O senhor morreu e tinha uma filha dele que morava em São Paulo. Sempre tem. Todo mineiro sempre tem um parente que mora em São Paulo que a gente precisa esperar chegar para fazer o sepultamento. Quando essa filha chegou, minha gente, ela se debruçou em cima do pai dela e ela chorava, chorava. Ai, me leva junto. As frases dramáticas assim, são muito usadas nos velórios lá em Minas. Dá vontade de jogar junto lá na cova, né? Pra ver se vai mesmo, na hora que estiver enterrando. Então vai. Muita falta do seu pai, então vamos jogar você no buraco aí. Vamos ver se você quer ficar aí mesmo. Essas frases de efeito acabam na hora, não é você? O nome da moça era Gorete. E ela, desde que chegou e ficou chorando em cima do pai dela, a avó, que era mãe do defunto, estava parada ao lado, assim. Aí a velhota não falava nada, só observava a cena. E todos que estavam na sala percebendo aquele silêncio da velhota, só olhando Gorete chorar. De repente, gente, a velhota soltou uma pérola. Ela falou assim: Gorete, bem. E batia no ombro assim da Gorete, sabe? Pra Gorete olhar pra ela. Gorete. Gorete olhou e ela falou assim: Gorete, bem. Larga a mão de ser farsa. Deixa de farsidade, bem. Você era muito ruim pro seu pai, Gorete. A velhota continuou: e tem mais, Gorete. O seu pai morreu muito chateado com você. Gente, você já imaginou? Você tá lá chorando, tá certo que você posso ter errado com seu pai, mas uma pessoa jogar isso na sua cara na hora do enterro. Enfim, a velhota não teve nenhuma complacência com Gorete. Coitada. Pode nem chorar o pai. Gente, um aviãozinho aqui passando homenageando Lia e Josafá. Quem serão esses, meu Deus do céu? Lia e Josafá. Umas pessoinhas tristinhas com o papai. Porque ele falou algumas coisinhas sobre o pequeno. Só porque ele falou algumas coisinhas sobre o Pequeno Príncipe. Ah, não fica tristinho por causa disso. Por causa disso, não. Estou aqui consternado
emocionado, embargado com as manifestações de apoio e de carinho da minha querida Mariana Belém, sobre os posicionamentos do Garotinho, o Pequeno Príncipe, coisas que a gente falou, que estão aí nos íntimos das nossas... Tá parecendo um discurso daquele rapaz lá do Paraná, o César, do Big Brother, que juntava umas expressões estranhas. Outra coisa que eu queria comentar, como as pessoas são levianas nos comentários que fazem. Vocês acreditam que alguns terráqueos ontem me acusaram de estar rivotrilizado? Não, minha gente, aqui não tem anestésico existencial, não. Aqui a vida bate na minha cara, toda hora, todo dia. Até sofro na tentação de ter um aerosol, um Rivotril aerosol para borrifar no ambiente. Também, às vezes, administro o desejo de ter aí uns 3, 4 vidrinhos derramados na caixa d'água. Gente, desculpe a insistência, só para terminar o assunto, aqui não há nenhuma droga para dormir, é só mesmo o cansaço. É que às vezes as pessoas também são muito cruéis, elas esperam uma fluidez de pensamento, uma fluidez de fala de uma pessoa que está exausta. Enfim, é assim, os levianos estão por todos os lugares e nós, exaustos, seremos sempre vítimas destes comentários infelizes. Gente, hoje eu tive mais uma reunião de 2 horas, ontem eu tive uma de 4, então somando dá 60 anos, já que cada hora envelhece 10. E agora eu estou aqui mais abatido que um velho combatente de guerra, como se tivesse levado um tiro na vesícula biliar. Vocês acreditam que hoje, quando eu postei que as minhas pálpebras estavam mais pesadas que o viaduto do chá, aí alguns terráqueos vieram me perguntar: o que é o viaduto do chá? Aí eu não podia acreditar no que os meus olhos liam, porque o mesmo tempo que a pessoa teve de escrever no Twitter fazendo a pergunta, ela teria perguntado para o tio Google. Não satisfeitos, outros terráqueos começaram a me enviar sugestões de viadutos locais. Enfim, já nos dizia sabiamente Kátia, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Falar não está sendo fácil, vocês viram que tristeza lá no Acre. A oncinha que era cuidada por uma família como se um gato e a polícia foi lá e arrancou ela de lá. Imagina que tristeza, você está lá toda aconchegadinha na sua caminha, deitadinho. Aí de repente chega um policial e te fala que você não é um gato, que você é uma onça. Muito triste. E é um trauma duplo, né? Você perde a família que cuidava de você, que te alimentava, e ainda descobre de quebra que você não é o que você achava que era. Mas é isso, gente. Tristeza todo mundo tem. A oncinha que dê jeito lá de resolver a situação dela, não podemos fazer nada. Estou aqui agradecendo ao meu mecanismo sabotador, autodestruidor, por ter me acordado 5h30 da manhã. O raciocínio que eu faço, minha gente, é que eu já acordo trabalhando contra mim, né? Poderia ter dormido um pouco mais, descansado, mas não. 5h30 da manhã, aí o meu primeiro compromisso é às 9h, vou ter um dia cheio de trabalho. Enfim, vou amargar uma sonolência aí. Aí depois a gente anda por aí, batendo a cabeça nas paredes, nas portas, cochilando em público, aquele vexame todo, e ainda sendo julgado, né, pelas pessoas que olham. A gente poderia ter o direito, né, de levar uma plaquinha, um crachá, escrito, por exemplo, dorme pouco, respeite. Isso aí é uma solução, talvez. A gente poderia ter vários tipos de crachás, por exemplo, não estou bem, por gentileza, respeite, só fale comigo depois das 10. Um crachá que você pudesse levar, né? Estou mal alimentado, por gentileza, evite conversas longas. Enfim. Situações pequenas que fariam diferença, né? Imagina que beleza você ter esse conjunto de crachás. Você confeccionaria esses crachás e, de acordo com a sua necessidade, você o apresentaria, assim, sem dizer nada, sabe? Tá no pescoço, a pessoa lê. Eu ia mandar fazer um assim: por recomendações médicas, só tratem comigo assuntos aprazíveis. Mas é isso, gente. Vamos dar um jeito na vida, porque o pó de café não caminhará sozinho na direção da cafeteira. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa o Pequeno Príncipe. Vai nos conceder uma entrevista reveladora.
Você não pode perder. Pequeno Príncipe, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando: a que você atribui tanto sucesso? Obrigado, Padre Fábio de Melo. Eu acho que eu faço muito sucesso é porque eu sou um menino muito especial e muito maravilhoso. E é porque eu também falei coisas muito especiais ao longo da minha vida no coraçãozinho das pessoas. Eu concordo com você, eu li o seu livro quando eu era criança e eu fiquei muito impressionado com as suas ideias, príncipezinho. Muito obrigado. Eu achava que o senhor não gostava de mim. Imagina, não. Na verdade, eu tenho um pouco de implicância de você, porque eu acho que algumas pessoas instrumentalizam o que você disse e o que os seus personagens disseram. E as frases do seu livro serem usadas de maneira equivocada, instrumentalizadas a partir de uma carência insuportável. As pessoas que usam de maneira equivocada aquilo que você disse, aí você acaba ficando chatinho, né? Nossa, que triste, Padre Fábio de Melo. Muito triste. Eu quis te trazer aqui justamente para superar esses equívocos e você ter a oportunidade de dizer... aliás, você disse que estava chateado comigo. Por quê? Porque o senhor falou que eu sou um moleque muito chato. Desculpa, Padre Fábio de Melo. Eu não queria me exaltar. Desculpa. Não se preocupe, querido. Você tem todo o direito de ficar chateado, exaltado, porque realmente eu disse que te achava um moleque muito chato, muito chatinho. Mas isso não importa mais. Gostaria de lhe perguntar o seguinte: qual frase sua ou dos seus personagens lá do seu livro que você mais gosta? Padre Fábio de Melo, eu gosto muito de todas elas. Elas foram todas ditas com muito amor e carinho. Muito amor. Eu gosto muito daquela. Se tu vienes, por exemplo, às 4 da tarde, às 3 eu já começaria a ser feliz. Não acha que você faz uma apologia à ansiedade com essa frase, Pequeno Príncipe? As pessoas já estão tão ansiosas, né? Você não acha que neste momento da vida é melhor a gente esperar as coisas acontecerem para depois a gente se alegrar? Padre Fábio de Melo, eu vou falar igual a Glória Pires. Eu não saberia opinar. Compreendo perfeitamente, garoto. Também estou na mesma onda. Estou fazendo essa linha também. A Glória tem razão. Às vezes é melhor a gente não opinar. Ficar quieto e esperar as coisas acontecerem. Diga uma coisa, Pequeno Príncipe. Quem é seu melhor amigo? A Raposa é uma grande amiga, Padre Fábio de Melo. Às vezes eu acho ela meio falciane, mas ela é minha amiga. E gosto muito também da Poliana, aquela menina do livro que faz o jogo do contente, sabe? Eu gosto dela. Mas às vezes eu acho que a Poliana, ela é uma menina muito iludida, Padre Fábio de Melo. Eu tenho que dar umas sacudidas nela para ela cair na realidade. Pequeno Príncipe, eu gostaria de agradecer você ter me dado essa entrevista, dizer que eu gosto sim de você, que o que eu não gosto é do que às vezes fazem com você. Você continue fazendo sucesso e só espero que eles parem de te tornar esse moleque chato que às vezes você parece ser, viu? Obrigado, Padre Fábio de Melo. Obrigado. Gostaria que você encerrasse o programa com uma frase, ou deixando seu telefone de contato, não sei. O telefone de contato, Padre Fábio de Melo, é o 011 29 77 78 29 26. Falar com a Chivoneide. Eu trabalho com festas infantis e eu também, Padre Fábio de Melo, trabalho muito com concurso de misses. Elas gostam muito de mim. Eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês. Um beijinho do Pequeno Príncipe, viu? Tchau! Ei, Silvio, hoje eu estou de frente com um superstar da Igreja Católica.
Padre Fábio de Mello atrai multidões para seus shows em todo o Brasil, vende milhares de CDs, aliás, olha o novíssimo aqui, CDs, DVDs e livros, mas ele gosta mesmo é do silêncio do sítio onde vive, perto de Taubaté, em São Paulo. O sucesso e o assédio não desviam Padre Fábio do seu papel principal, o de mensageiro da fé cristã. Aos 42 anos, Padre Fábio se mantém sereno e respeitoso, sempre firme em sua missão espiritual. Mineiro da cidade de Formiga, ele é sacerdote e professor, graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em educação, hoje escritor, cantor, compositor e apresentador de televisão. E filho Eu cansei. da dona Ana. Filho da dona Ana. Padre Fábio, eu acabei de abrir o programa dizendo que você é um superstar. E você é. A gente esteve junto lá no Círio de Nazaré, aquele espetáculo de fé, aquela coisa maravilhosa. E a cada vez que você botava o pezinho naquela varanda onde estávamos, aquela multidão entrava em êxtase, gritava, aplaudia. Eu fico imaginando que deva ser para você um exercício diário, difícil, o de controlar a vaidade. Com certeza. É. O ego é uma coisa que não para de crescer e ele é muito perigoso. Eu sempre digo que, como liderança religiosa, o fato de nós sermos conhecidos se torna um risco muito grande. Eu tenho muito medo, sabe, Gabi, que com a vida que eu tenho, por causa das demandas que eu preciso ter, pelo fato de ter um trabalho artístico, um trabalho público, eu tenho de ter assessores, eu tenho de ter um escritório que me assiste, eu tenho de ter pessoas que cuidam de mim. Então, toda vez que a vida me proporciona a oportunidade, a autonomia, dessa simplicidade do despojamento, eu preciso viver, porque senão eu corro risco das prisões do meu ego. De repente, eu entro dentro de um contexto de ilusão porque a fama faz isso com uma pessoa, e eu me desprendo daquilo que é o essencial e daquilo que é o fundamental, e, sobretudo, do motivo que me fez tornar-se conhecido, que é justamente de exercer uma liderança religiosa. Mas você tem, por trás disso tudo, quer dizer, o exercício artístico era uma vocação. Era. Eu sempre me senti artista. Desde quando criança, acho que seria uma hipocrisia da minha parte dizer que sou padre e que não sou artista. Sim, eu sou padre e também sou artista, porque a arte faz parte da minha história. Eu, desde pequeno, eu sempre fui muito afeito às coisas belas, ao ofício de arquitetar as palavras, de compor. Então, eu não posso dizer que a arte não faça parte da minha vida. E eu acho que isso é tão religioso, né? Eu tenho muito medo quando a gente começa a seccionar a vida e dizer isso é profano, isso é sagrado, isso é mundano, isso não. A arte, ela é naturalmente religiosa. Mas quando é que a Igreja Católica aceitou isso como um fato e mais do que isso, passou a usar esse talento artístico, permitir o talento artístico entre os seus pastores e tudo bem? Interessante que a beleza sempre fez parte do discurso religioso. Eu acho que a Igreja nasceu bonita, a Igreja nasceu bondosa, ela nasceu verdadeira a partir das categorias aristotélicas de bondade, verdade e beleza. E eu acredito que nós tenhamos vivido... O iluminismo foi um momento em que seccionou, né, a fé e a beleza. E desde então a gente acabou sofrendo... Acabou com as mulheres todas. Justamente. A gente viveu um período de muitas trevas do ponto de vista espiritual, quando a gente começou a dissociar que o que é belo pode fazer mal ao coração do homem. E a gente começou a entender assim, né? E muitos discursos religiosos supervalorizaram o sacrifício. Então, o ser humano tem que renunciar àquilo que é belo, porque a beleza pode ser ardilosa, a beleza pode fazer mal. E, infelizmente, a gente acabou vitimando muitas coisas boas e verdadeiras por causa desse discurso. Eu acredito que a gente tenha retomado muito isso hoje, compreendendo a beleza como um ofício irrenunciável dentro do processo religioso. A retomada da beleza na liturgia, das vestes sacerdotais, então, e também da música, presente dentro das nossas liturgias, para ajudar a gente a rezar.
Eu não consigo entender que nós possamos viver um processo religioso sem comportar essa dimensão estética. Mas você localiza historicamente quando é que começou a vir essa não apenas aceitação ou tolerância, mas necessidade de ter... Eu acho que quando a gente superou um pouco essa oposição que o iluminismo colocou. Mas é muito recente. Muito recente. Porque em outros tempos, toda a arte que a humanidade conheceu era produzida dentro dos contextos da Igreja Católica, né? A Idade Média... Os monges, as produções literárias, as grandes bibliotecas, as universidades, a arte sacra. Hoje, eu, por exemplo, sou mineiro, eu sou barroco, eu tenho uma alma barroca. Então, eu sempre tive facilidade, Gabi, de entrar dentro de uma igreja e imediatamente identificar que eu estava dentro de um contexto sagrado, porque a beleza me comunicava isso. A partir do momento que nós fomos retirando esses aspectos estéticos das nossas construções, ou até mesmo uma preocupação um pouco mais apurada com a beleza dos lugares, a gente ficou muito prático, a gente construiu uns galpões e disse que aquilo ali era uma igreja. Então, hoje, a gente acaba vivendo um empobrecimento quando você não tem mais uma arte que te cala, que te proporciona uma experiência religiosa. Então, é aquela necessidade. Isso, acho que você colocou bem. É proporcionar uma experiência religiosa. Que eu não consigo distinguir. Por exemplo, você vai a uma igreja, aquilo que você viveu no Círio de Nazaré, uma experiência religiosa simples, popular, que mexe com a gente quando você vê. Você tem elementos antropológicos riquíssimos e elementos teológicos riquíssimos. Só que quando você vai a um espetáculo de teatro, por exemplo, o mesmo acontece com você. Você não consegue distinguir aquele torpor que a arte lhe proporciona, ou quando você escuta uma orquestra sinfônica na Sala São Paulo, o que aquilo lhe provoca é religioso. Eu não tenho elevação. Quando você sente que a sua alma, quando as suas escolhas, elas não cabem dentro do contexto daquilo que é objetivo. Eu sempre digo que os objetivos só são suportáveis quando eles estão permeados de realidades supérfluas. Muito bom, muito bom. Ô, Padre Fábio, você é o primeiro que vem aqui, o primeiro religioso da Igreja Católica que vem aqui depois que o Papa passou por esse país. Então, eu queria muito conversar com você, para você explicar para nós o que é que se passou, o que existe por trás de cada fala do Papa Francisco. Primeiro, você esteve com ele quando ele veio ao Brasil? Eu recebi, né? Eu cantei para ele chegar. Eu fui convidado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, na pessoa do Dom Ani, que eu fizesse uma música para receber o Papa Francisco. Então, a primeira aparição pública dele em Copacabana, eu recebi, tive essa graça de recebê-lo cantando. Quando você diz eu tive essa graça, é uma coisa sincera? Ele tem alguma coisa especial, como o povo todo acha que tem, ou não necessariamente é diferente de outros papas que você Eu, na ter verdade, conhecido? eu acho que eu descobri o segredo dele no momento em que eu olhei para ele. Até então, Marília, com toda sinceridade, eu estava muito nervoso porque eu ia cantar para o Papa. Mas na hora que ele desceu do carro, que ele foi se dirigindo, que ele me olhou, que ele segurou na minha mão, eu acho que eu entendi o segredo dele. Ele não leva a sério o fato de ser Papa. Não é? Ele considera, antes de qualquer coisa, é a autoridade que ele tem como cristão. É muito interessante. No mundo, o exercício do poder está muito associado dentro de um contexto onde parece que o outro tem de me servir. Quando, na verdade, o contexto do serviço, a autoridade e o poder dentro do cristianismo é o contrário. Se eu tenho poder, eu devo lhe servir. E eu acho que ali, quando ele me olhou, eu percebi que eu não estava cantando para o Papa. Por acaso ele é o Papa, mas eu estava cantando para um cristão irrepreensível exemplar. Na sua conduta, exemplar. Um homem simples, um homem que mexeu muito com o Brasil, sobretudo por causa da simplicidade. Ele não tem rodeios, ele não tem esses aparatos que a gente falava no início, que uma liderança naturalmente tem, e que pode provocar essa cisão e que até mesmo prejudica a nossa missão. O Papa Francisco não tem esse risco, não, porque ele não leva a sério, e não quero ser mal interpretado, esse poder que ele tem. Ele leva a sério a autoridade que o poder dele lhe concede. Ele é o Papa, e ele é o primeiro a demonstrar que o cristianismo é um exercício de simplicidade. E a eleição dele?
na sua opinião, vai dar uma chacoalhada na igreja? Eu acredito que sim. Ele tem coragem de mexer em feridas muito dolorosas. Não que o Bento XVI não tivesse. Mas eu acho... Bento XVI, ele se retirou. Por que motivos? Você acha que era apenas um enorme cansaço ou realmente ele se viu ali enredado por situações e amizades que ele tinha que sair daquilo para alguém tomar providências? Marília, o Papa Bento XVI, ele é um dos homens mais preparados da história da Igreja. Ele pode ser comparado aos grandes nomes do início do cristianismo pela capacidade intelectual e pela capacidade teológica daquele homem. Você não pode imaginar como aquele homem é capacitado. Eu acho que ele foi muito coerente. Eu acho que ele entrou para a história justamente por demonstrar que o poder é relativo. Eu acho que um homem com a capacidade intelectual e mística que ele tem, ele jamais poderia se permitir ir adiante no seu pontificado sem saber que dispunha das condições para isso. Eu acho que ele estava realmente cansado e ele se sentia já sem condições de dar os passos que a igreja precisava que desse. Bom, aí... Coerência. Aí é eleito o Papa Francisco, que você ia dizer. Vem esse homem surpreendente. E a chacoalhada na igreja que eu perguntei? A chacoalhada, justamente por ele ser um homem que não tem rodeios. Eu acho que ele enfrenta de maneira muito direta as questões que lhe são apresentadas. Então ele reconhece que a cúria romana tem feridas, tem chagas, que se não forem tocadas com a verdade, nós vamos perder ainda mais a credibilidade diante da sociedade. Olha, em uma entrevista, o Papa Francisco disse que a primeira reforma da igreja deve ser a do comportamento. O que isso significa para pessoas como você, Padre Fábio? Quando ele me convida a pensar o meu comportamento como líder religioso, e ele tem falado muito disso, ele tem pedido muito que nós padres, que nós bispos, que nós cardeais, quando eu falo nós, na totalidade da igreja, que a gente não se torne um burocrata da fé. O que é um burocrata da fé? É aquele que vive as obrigações, é aquele que se priva do serviço que presta. Eu acho muito interessante, porque eu, como padre, eu sou convidado a servir o povo. Só que antes de servir o povo, eu preciso me beneficiar, do ponto de vista espiritual, daquilo que eu ofereço ao outro. O burocrata não vive essa dimensão íntima da fé. Ele apenas realiza, ele apenas executa, ele se torna alguém que cuida das dimensões práticas da fé, mas não consegue saborear o evangelho dentro do coração, justamente. A fé que eu proponho ao outro, Marília, precisa fazer bem a mim. Eu não posso levar isso como um fardo de obrigações, eu não posso interpretar o meu ministério sacerdotal dissociado da experiência de fé que eu proporciono aos outros, mas que é irrenunciável em mim. Então, é claro que quando eu observo essa dimensão mais íntima do cristianismo, que é aquela que não passa pela fachada, que é aquela que não passa pelo que o outro está vendo de mim, mas por aquilo que eu vivo na minha intimidade. O Papa Francisco nos convida a fazer uma leitura muito honesta de como nós somos cristãos. E porque sou padre, tenho uma responsabilidade ainda maior no momento em que eu vou analisar o meu ser cristão. Porque eu tenho um ofício a viver, um ofício a ser experimentado. Isso é, então, a reforma de um comportamento. E me parece, com a sua explicação, que é um retorno à simplicidade. É isso mesmo? Sim, com certeza. É uma coisa simples seja simples no entendimento e na vivência da sua espiritualidade e do seu trabalho com a espiritualidade. É isso? Com certeza. Para nos despertar. Essa simplicidade me desperta na maneira como eu interpreto o outro. Se eu tenho uma simplicidade como um estilo de vida, é natural que eu não me sinta melhor que ninguém. Eu tenho o direito de me sentir diferente, mas melhor que ninguém. Não é verdade? Bom, esse é um ponto cristão. Isso é um aspecto cristão absolutamente necessário. Agora vou terminar com uma pequena fofoca aberta. O que era aquele bispo da Alemanha lá? Qual bispo da Alemanha? Aquele que foi caçado agora. É dos 31 milhões de euros na reforma da própria casa. Na reforma da própria casa. Que loucura foi aquela? Pois é. Acontece. Não cabe, né? Veja bem, a partir do momento que você administra um dinheiro que não é seu, a partir do momento que você está lidando com o dízimo dos outros,
a sua responsabilidade, ela passa pelo bom senso. Eu acho que por uma administração pública, comunitária, esse bispo jamais teria o direito de fazer o que fez. Achei que ele enlouqueceu, sabia? É. Aquele carro, aquela acontece casa. em todos os lugares. Nossa, eu fiquei impressionado. Termina aqui o primeiro bloco, de frente com o padre Fábio de Mello. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Uma das histórias mais bonitas do meu pai aconteceu numa tarde chuvosa. Nós estávamos em casa quando alguém veio nos avisar: Dona Ana, a senhora vai ter que buscar o seu Natinho, porque ele está bêbado demais e ele não consegue voltar para casa. Está caído lá na padaria, lá na frente, lá no centro. Eu me recordo que eu era muito pequenininho. Imediatamente eu já me levantei pronto para resolver a situação, sabe? Fui eu, minha mãe e um irmão meu mais velho. Eu me recordo, gente, que quando nós chegamos lá, meu pai estava caído, na sarjeta mesmo. A bicicletinha dele, ele era pedreiro, né? Estava caído assim de lado e ele na sarjeta. Tinha chovido e aquele barro que forma quando você tem uma enxurrada, ele ali misturado. Eu me lembro que o primeiro sentimento que me veio foi de vergonha. Eu tinha medo que algum colega meu pudesse passar, pudesse ver o meu pai naquela situação. E eu me lembro que nós tiramos ele ali com pressa, muita pressa. Levamos ele para casa, demos um banho nele, para que ele voltasse a ser o meu pai. Meu pai foi um homem muito trabalhador, muito justo, muito honesto, mas viveu num determinado momento da vida dele o problema do álcool. Superou, graças a Deus, morreu sem o problema. Mas aquela tarde fica registrado na minha memória de um jeito muito intenso, porque ela representa para mim uma das aulas de teologia que a faculdade não me deu. É bonito você reconhecer o amor que você tem por uma pessoa no momento em que ela não está no pódio. É fácil amar a pessoa no momento da vitória, no momento em que há razões para ser amada. Mas no momento em que o outro faz tudo errado e mesmo assim o seu coração se mobiliza para continuar elegendo como seu. Eu aprendi que Deus é assim. Que mesmo no momento da nossa sarjeta, a predileção dele por nós não passa, não termina. Porque o amor que Deus tem por nós não passa pela lógica da utilidade, do mérito, não. Passa pela lógica do significado. Não é mérito, não precisa ter. Depois de tanto tempo vivido, eu identifico que o sentimento que me ocorreu naquele momento, não era de vergonha, era de indignação. Porque a indignação é você ver a pessoa certa no lugar errado. E eu, como padre, hoje, eu compreendo que o essencial da minha vida, da minha evangelização, consiste justamente em descobrir e ficar indignado com as realidades que eu encontro quando vejo pessoas certas nas situações erradas. E para mim o processo religioso vale na vida justamente para isso, para nos retirar da sarjeta, para lavar a nossa alma e nos devolver a dignidade perdida.